Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma disciplina do curso de Multimeios Didáticos aqui do Profuncionário. Essa disciplina, a Biblioteca Escolar, ela na verdade será ministrada pela professora Luciene Farnese. A professora Luciene Farnese, assim como todos os outros professores do Profuncionário, tem que gravar uma videoaula para passar no encontro presencial inicial para todos vocês. Explicando a disciplina ou trabalhando já alguns conteúdos. Só que a professora Luciene veio até Pouso Alegre na semana passada, ela mora em Belo Horizonte, e chegando aqui, ela teve a notícia que a filha dela, que está grávida, tinha sido internada e estava em trabalho de parto. Por isso ela ficou bastante nervosa, apreensiva, não conseguiu gravar a videoaula e aí se dirigiu novamente para Belo Horizonte. Então ela deixou o roteiro dessa videoaula, eu vou trabalhar com vocês com base neste roteiro, mas lembrando que eu não sou o professor titular da disciplina e a partir das próximas semanas, desta semana e das próximas 4, então vocês vão ter a oportunidade de se encontrar com a professora no ambiente virtual de aprendizagem, lá no AVA, ok? Então vamos iniciar então a disciplina Biblioteca Escolar. Antes de mais nada, algumas informações importantes sobre essa disciplina que a gente começa hoje. A gente vai começar pelo objetivo da disciplina, que é uma espécie de síntese daquilo que será desenvolvido ao longo da oferta. O objetivo é ampliar o conhecimento dos funcionários da educação a respeito da biblioteca escolar para que possam atuar no processo pedagógico da escola, contribuindo para a promoção e a democratização da leitura. A disciplina vai proporcionar, então, para todos vocês, as noções elementares sobre a organização e a dinamização da biblioteca escolar, de forma a melhorar a sua atuação no processo de promoção do livro e da leitura, a partir das atividades educativas a serem desenvolvidas na escola. A biblioteca não deve, portanto, então, ser um espaço como se fosse apenas um grande armazém que guarda o material, mas ela deve ser entendida como um espaço que vai ajudar a espalhar o conhecimento, trabalhando de diversas maneiras com os alunos e contribuindo com o ensino-aprendizagem. Para atingir esse objetivo, nós vamos desenvolver os seguintes conteúdos, que são os tópicos, as unidades dessa disciplina. Primeiro, breve histórico da escrita, da leitura e do livro. Depois, o que é uma biblioteca, organização da biblioteca escolar, formação, desenvolvimento e organização do acervo, dinamização da biblioteca escolar e, por fim, mediação da leitura. Os autores da apostila da disciplina, que vocês já devem ter recebido na versão física, mas que também está disponível na versão virtual na nossa plataforma, os autores são Graça Pimentel, Liliane Bernardes e Marcelo Santana, que são pedagogas e bibliotecário, respectivamente. E através dessa apostila, algumas informações nos são passadas e uma delas é essa daí. É necessário compreender os aspectos operacionais da biblioteca, tais como seleção, organização e desenvolvimento do acervo, bem como a disposição do espaço físico. É preciso deixar o ambiente convidativo à prática da leitura, com informações claras e de fácil acesso. Bom, a carga horária dessa disciplina é de 60 horas de atividades e nós vamos desenvolver tudo isso em 4 semanas. E nós teremos como avaliações as seguintes atividades: 2 pratiques, 1 memorial, a atividade de consolidação lá no último encontro e as atividades na plataforma. Nessa disciplina, ela foi dividida em 6 capítulos, como a gente acabou de ver, e nesse momento presencial intensivo nós vamos desenvolver 2 capítulos, ou seja, 2 unidades. E a gente começa pela unidade 1, breve histórico da escrita, da leitura e do livro. Então, essa unidade 1, ela vai mostrar a importância da história da escrita, da leitura e do livro através do tempo. Bom, o homem começou a sentir a necessidade de se comunicar desde que começou a viver em sociedade, fosse para alertar sobre alguma coisa ou expressar sua cultura ou seu sentimento. É importante lembrar que antes do surgimento da escrita, ou seja, dos símbolos, o processo de comunicação era realizado oralmente, ou seja, o conhecimento durante várias gerações foi preservado e transmitido de forma oral, boca a boca.
Durante muitos séculos, os conhecimentos eram transmitidos de geração em geração oralmente, e isso fazia com que muitas vezes fosse comprometida a fiel informação, pois ela se modificava de acordo com a interpretação de cada um, passando oralmente para o outro, para o filho, enfim. Assim, o homem sentiu a necessidade de se comunicar através de outras formas, e aí surgiu então a linguagem escrita. A invenção da linguagem escrita trouxe a possibilidade de acumulação e produção de conhecimentos, que propiciaram o surgimento da filosofia, das ciências e das artes. Através de registros históricos, a escrita iniciou-se na Mesopotâmia, aproximadamente no ano de 4000 a.C. Veja o slide que fala sobre o surgimento da escrita. Então nós temos as diversas formas de escrita ao longo do tempo. Cuneiforme, dos sumérios, que eram figuras gravadas na argila. Depois veio a linguagem hieroglífica, inventada pelos gregos, que era a representação de cabeças de animais, membros do corpo humano e vegetais, e era usada com fins contábeis. Teve também a linguagem ou a escrita mnemônica, que foi inventada pelos incas na América do Sul. Utilizavam-se de cordões e conchas como sistemas representativos. Também a linguagem ou a língua fonética, que são sinais representados pelos sons. A ideográfica, que é a evolução a partir da escrita pictográfica. Os mais antigos vestígios de escrita ideográfica provém de Sumer, na Baixa Mesopotâmia. E também a linguagem alfabética, que é uma invenção atribuída aos fenícios, são as letras. Nós vamos agora assistir a um vídeo sobre a evolução da escrita, desde as paredes das cavernas até o computador.
Agora a gente vai falar sobre a evolução do livro. Na antiguidade, os livros eram escritos manualmente e só eram encontrados nos palácios e nos templos, sendo usado por sacerdotes e reis, que eram os poucos privilegiados que sabiam ler e escrever. O livro representava uma ostentação, um objeto de luxo, só disponível mesmo para reis. Com a descoberta do papel e a invenção da imprensa por Gutenberg, o ler e o escrever acabou se popularizando um pouco a partir do tempo. Então, a partir daí, ficou um pouco mais fácil a multiplicação dos livros e as bibliotecas tornaram-se mais acessíveis, embora com um aspecto bastante formal, voltada mais para a preservação do acervo do que para a disseminação da informação e da cultura. Essas bibliotecas, elas eram vistas como espaços para os intelectuais, e os livros ainda eram, portanto, privilégio de poucos, exigiam um tratamento especial e eram cuidadosamente guardados. A facilidade em multiplicar os livros acabou abrindo espaço para o mercado editorial, e o livro foi ficando cada vez mais acessível e popular. Observamos no mercado desde o livro tradicional de capa dura até os livros brinquedo, livros jogos, livros manipuláveis com estruturas movediças, livros de pano, entre outros, além dos livros digitais, que são frutos da tecnologia computacional. Bom, agora nós vamos fazer uma pausa na videoaula. A sua professora mediadora ou professor mediador vai pausar o vídeo e dar 10 minutos para que você anote aí no seu caderno ou em uma folha de papel o seguinte, que é, na verdade, o primeiro pratique da disciplina e que vale 10 pontos. Você é capaz de reconhecer algum pictograma que provavelmente esteja entre o percurso da sua casa até a escola onde trabalha? Pense. Este exercício o fará perceber o quanto os pictogramas, apesar de terem tido início, apesar de terem sido iniciados ou inventados no início da escrita, eles ainda são presentes nos dias atuais. Depois, registre escrevendo ou desenhando os pictogramas e reflita sobre a possibilidade do seu uso na escola. Muito bem, voltamos à aula e agora a gente vai passar para o conteúdo da unidade 2 da nossa apostila. O que é uma biblioteca? A primeira coisa que a gente precisa definir é o que é uma biblioteca e os autores do nosso guia de referência, da nossa apostila, conceituam a biblioteca da seguinte forma. Biblioteca é a porta de entrada para o conhecimento. Fornece as condições básicas para o aprendizado permanente, para a autonomia das decisões e o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais. Existem várias tipologias de biblioteca que nos ajudam não só a perceber a função social da biblioteca, como também requer um conhecimento mais apurado da comunidade na qual a biblioteca está inserida. Vamos ver alguns tipos de biblioteca. Biblioteca especializada. Promove a informação especializada de áreas específicas do conhecimento. Biblioteca infantil, o público-alvo são as crianças, utiliza diversos recursos visando despertar o interesse pelos livros, pela leitura e contribui fortemente para a formação do leitor. Biblioteca pública, ela visa o atendimento das necessidades informacionais, ou seja, de informação da comunidade em geral, sem distinção de raça, credo, sexo ou religião. A Biblioteca Nacional, que é a depositária do patrimônio cultural de uma nação através do depósito legal. A Biblioteca Universitária, que está inserida em uma instituição de ensino superior, dando suporte ao ensino, à pesquisa e à extensão que são desenvolvidos ali naquela instituição. A Biblioteca Especial, que é destinada para o atendimento de grupos especiais, como deficientes visuais, por exemplo, ou então presidiários, enfim. Mas o objetivo da nossa disciplina é a biblioteca escolar. A experiência nos vem mostrando que, na prática, muitas bibliotecas escolares vêm sendo utilizadas inadequadamente, sob a visão de um conceito ultrapassado. Assim, é comum a gente observar as bibliotecas sendo usadas como simples depósitos de livros. Com relação à questão administrativa, também é comum encontrarmos à frente das bibliotecas escolares pessoas que, apesar da extrema boa vontade, não estão capacitadas para essa tarefa de administrar uma biblioteca.
A biblioteca escolar não deve ser só um espaço de ação pedagógica, servindo como um apoio à construção do conhecimento e de suporte às pesquisas. Ela deve ser, sim, um espaço perfeito para que todos que nela atuam possam utilizá-la como uma fonte de experiência, exercício da cidadania e formação para toda a vida. Uma grande força-tarefa deve ser formada para transformar a biblioteca em um espaço ativo para melhorar os índices de leitura. Este é um bom começo para envolver todos os profissionais da educação em atividades como hora do conto, contação de histórias, representação teatral, jornada pedagógica, concursos literários, recitais poéticos e etc. Agora vamos assistir a mais um pequeno vídeo bem animado que fala sobre a evolução da biblioteca e depois a gente vai fazer o segundo pratique com base neste vídeo. A biblioteca como hoje a conhecemos. Bom, pessoal, essa videoaula ela vai ficando por aqui, mas desde já a gente já indica, portanto, o segundo pratique da disciplina que vai ser feito aí com toda a turma reunida. Bom, nós vamos ter 10 minutos para, depois de assistir o vídeo, que a gente acabou de ver, o professor mediador vai conduzir um seminário de discussão, interligando o objetivo do vídeo com relação à criação de bibliotecas escolares e fazendo o seguinte questionamento: você acredita que existe mudança no contexto escolar com relação à utilização das bibliotecas escolares, mostrado no vídeo, e as existentes hoje na rede pública? Ou seja, é diferente o que está mostrado no vídeo e o que existe hoje na rede pública? Segundo, o que você, como funcionário da escola, através do que já aprendeu até o momento no curso, acredita que pode fazer para mudar esse paradigma e demonstrar que a escola não deve ficar parada no tempo e que a biblioteca também precisa acompanhar, não é isso? Eu tenho certeza que se todos contribuírem de alguma forma, com alguma informação, todo mundo vai aprender um pouquinho mais. Um grande abraço para vocês. Nas próximas semanas, portanto, como a gente já disse aqui no comecinho, vocês vão se encontrar com a professora Luciene, que é a titular dessa disciplina, lá no ambiente virtual de aprendizagem. Um abraço e até mais.